Olá pessoal, apresentação agora de um empreendimento, do resultado da análise de viabilidade de um empreendimento, do case recente de consultoria, empreendimento com 27 apartamentos. Esse aqui é o quinto estudo feito para o mesmo terreno, para esse empresário. A gente otimizou aqui a ocupação do terreno, o número de unidades, a área privativa, a tipologia do edifício em si, propriamente dito. A gente simulou aqui com subsolo, sem subsolo, com uma vaga ou duas vagas, com varanda gourmet, sem varanda, com 2 quartos, com suíte, sem suíte, com pequeno home office lá dentro. Esse aqui é o resultado final desse estudo, dessa simulação. É o quinto estudo, esse aqui foi o escolhido pelo empresário para ser conduzido, para ser apresentado para a Caixa Econômica Federal. A empresa opera exclusivamente com recursos de banco, via fazendo permuta com terrenistas, em área subrogada, ou seja, aquela área que será construída e será dada em pagamento pelo terreno. Então, o empresário já goza aí já usufrui aí de uma credibilidade muito bacana lá no mercado dele, então ele consegue estabelecer parcerias de permuta com terrenistas, empresa com operação bastante profissionalizada, calcula-se ali valor de venda, das unidades, custo de construção, tudo certinho, do jeito que precisa ser estruturado um negócio desse tipo, ainda mais com participação aí de banco, não é um negócio que pode ser conduzido aí sem ter um estudo profissional de mercado, e de viabilidade, para que você, além de ter resultado positivo, ter um resultado positivo que é muito além daqueles outros possíveis negócios que você, porventura, tem à sua disposição para analisar e, eventualmente, levar a cabo aí no município. A empresa que cresce economicamente, que cresce de forma sustentável, ela produz estudos de viabilidade profissionais, considerando todos os cenários possíveis, tanto de venda, na ponta de venda, quanto na ponta de custo, bem como a velocidade de vendas, a identificação de fontes de recursos, o custo dessas fontes de recursos, a estruturação do chamado mix ótimo de financiamento, que é composto por várias fontes de recursos, além do capital próprio. Você tem a venda antecipada, você tem o banco, você tem o sócio, você tem o recurso que ele é espontâneo, que ele não gera entrada de dinheiro, mas evita que saia dinheiro do caixa de forma precoce, via permuta. A gente estrutura permuta para que se evite comprar terreno sem ter aí uma estruturação propriamente dita, uma estruturação positiva financeiramente falando, propriamente dita. Basicamente, essa empresa só opera dessa forma, bastante assertivo, bastante cauteloso esse pessoal. A gente fez aqui 5 estudos, como eu disse, para esse mesmo terreno. O cliente já é recorrente aqui da empresa, então aqui se partiu para realmente apresentar o cliente no formato apoio à produção, lá para a Caixa, e assim iniciarem-se as vendas para poder estruturar o empreendimento. 63% de retorno sobre capital próprio. Não é qualquer empreendimento que entrega esse tipo de rentabilidade. Você tem que buscar, naturalmente, aquele empreendimento que te traga pelo menos a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. A gente ajuda você, empresário imobiliário, a identificar qual é essa taxa adequada para a sua empresa, considerando aí todas as fontes de recursos disponíveis, capital próprio, banco, venda antecipada, sócios, para que você aporte recursos, leve a cabo, conduza empreendimentos que retornem para você pelo menos a taxa mínima de atratividade. Nesse caso aqui, essa taxa foi superada aqui em 2 vezes a taxa mínima de atratividade desse empresário. Empreendimento bastante saudável financeiramente, empreendimento com poucas unidades, com uma arquitetura muito bacana, um arquiteto bastante competente, bastante profissional, empreendimento com alta liquidez, giro rápido, valor adequado à realidade de mercado e à concorrência. Vou mostrar para vocês aqui a estruturação financeira dele.
Então, pessoal, a planilha de análise formatada para esse empreendimento não levou-se em consideração vendas diretas, tá? Apesar de que eventualmente podem ocorrer vendas diretas, né? O empresário não pode negar a venda, né? Chega algum cliente, por exemplo, lá e quer comprar de forma antecipada para fins de investimento, né? Tem muito cliente que compra, né? E te aporta até à vista o valor do apartamento. O que você precisa ter aí à disposição da clientela, de uma forma geral, é a tabela de vendas, né? Aqui a gente tem a tabela Price, ó, e a tabela SAC, tá? A tabela Price aqui, ó, apesar de a gente não estar fazendo venda ali direta, quando eu monto a tabela Price para as unidades dos empreendimentos, dos clientes, eu utilizo essa tabela aqui da Target. Tá? Vamos considerar aqui, por exemplo, ó, 36 meses de pagamento, 408 mil, né? Isso aqui é do estudo anterior. Mas aqui, ó, 290 mil o preço desse apartamento. Então você cobra 20% de entrada, né? Vamos colocar 20% de entrada, que normalmente as empresas cobram entre 10 e 20. Então, se fosse aqui 20% de entrada, sobraria aqui um valor a ser financiado, né, de 232 mil reais, aqui sem juro, tá? Eu vou colocar um jurinho aqui, ó. Você, empresário da construção, se você for utilizar financiamento próprio, você tem que cobrar juro, né? Então aqui, ó, colocar aqui 0,8% de juro real ao ano, perdão, ao mês, né? Então seriam que 0,8 vezes 12, a gente tem 9,6% de juros ao ano, né? O que dá 0,8% ao mês, mais IGPM ou TR, né? A gente cobra uma inflação de pelo menos 0,5%, né? Porque senão você vai chegar lá no final e pagar a inflação toda para o cliente, né? Dessa forma aqui, na forma que foi estruturada essa tabela aqui agora, para você ao vivo, em 36 parcelas, ó, aqui embaixo zera-se o saldo devedor, né? O cliente paga aqui 62 mil de juro, né? Mais IGPM, né? Num valor total aqui final de 294 mil, né? Já considerando a inflação, né? Para 3 anos, né? 36 meses, né? Isso aqui, ó, tem empresas que trabalham com dois tipos de receita, né? A receita de vendas e a receita financeira, né? Essa aqui é a receita financeira. Então a empresa, quando vai contratar Target, ele já nos informa: nesse empreendimento nós vamos operar um financiamento próprio, né, para um certo número de unidades, né? Então o cliente, normalmente de alta renda, né, uma pessoa que consegue pagar uma taxa dessa aqui, ó, é uma pessoa de alta renda, né? Então ele paga esse volume aqui, ó, esse valor aqui todo mês, né? Ele vai pagar esse valor todo mês aqui para você, com juro e corrigido pela inflação setorial, ou IGPM ou INCC, durante o decorrer da obra, né? Sendo esse valor aqui incide-se, né? Essa correção incide sobre o saldo devedor, né? Então a empresa tem dois tipos de receita, a empresa que opera com financiamento próprio, total ou parcial, né, das vendas, né? Sendo ele o valor da venda propriamente dita e os juros, né, que correm, né? Então a empresa tem duas receitas. A depender das empresas, eu já analisei uma empresa aqui que ela tinha 40% de receita financeira, né, para cada 100% de receita de valor de venda. Então a empresa ela otimizava muito, né, não trabalhava com financiamento bancário, porque já estava acostumada a vender com juro para sua clientela, né? Um pessoal que tem alta renda paga, né, uma parcela dessa aqui tranquilamente. Agora, se fosse financiamento bancário, olha a diferença que faz, ó. Vou colocar aqui 7,5% ao ano, que é o juro, né, em 240 vezes, ó. A parcela já cai para 1.800 iniciais aqui, ó. Em 360, a parcela já cai para 1.630. A tabela SAC é a mesma coisa, né? Porém ela amortiza mais no início. Vou colocar 232 mil, né? Aqui 7,5 em 360, a parcela começa com 2.094 e vai caindo ao longo do tempo, né? Até chegar no valor lá embaixo, lá bem adequada, tá vendo? Aqui 1.600, normalmente chega lá no final do contrato aí pagando R$1.000, né?
mas o cliente paga um pouco a mais aqui no começo. Essa aqui é a tabela da Caixa Econômica Federal ou de qualquer banco que mexe com financiamento imobiliário. No nosso caso aqui, basicamente, é a Caixa que financia empreendimento em planta. Né? Por que é importante você saber isso? Né? O que é a diferença do pagamento do financiamento direto com a construtora e do financiamento feito por banco? Né? É 25% do valor da parcela, praticamente, né? A parcela se reduz em 75% para o cliente. Né? Para você não faz diferença, você recebe o valor da venda, né? Só quem paga para você é o banco. Né? Para que isso é interessante? Né? Por que as empresas buscam gerir, que contratam a consultoria aqui para a gente estruturar os negócios no âmbito da Caixa, no apoio à produção? Porque você tem à sua disposição, né, um determinado limite de crédito que faz a parcela do seu comprador cair 75% do valor, como se, cheio, né, do valor da parcela quando você não tem o financiamento. Uma coisa é você vender um apartamento para alguém que tem condições de pagar 7.200 de início. Outra coisa é você vender um apartamento para quem tem condições de pagar 1.800. Esse público aqui que paga 1.800, ele é muito mais amplo do que o público que tem condição de pagar 7.200, né? Ou seja, quanto mais rápido você vender, melhor, amigo, né? Você tem que vender. Quanto mais rápido você vender, melhor. Quanto menor for a parcela, mais rápido você vende. Então você está colocando o seu empreendimento, você está aumentando muito a liquidez do seu empreendimento, que é o que nos interessa. Né? É vender rápido. Você quer fazer um prédio e demorar 5 anos para vender os apartamentos, as unidades. Né? O interessante é você lançou, vendeu. Né? E para você vender no lançamento, você tem que ter parcela baixa. Para você ter parcela baixa, você tem 2 caminhos. Ou você financia o cliente em 360 meses, né? Em 360 meses, né? Parcela esse valor aqui, ó, ou 36 vezes, né, com financiamento próprio. O que eu estou querendo te dizer? Você precisa ter dinheiro para você aguentar receber o financiamento do cara em mais de 10 anos. Né? Quem tem esse dinheiro, quem tem disponibilidade para arriscar o dinheiro dessa forma, você vai construir, esperar 36 anos, 30 anos para receber do cliente, 360 meses para receber dele, para você ter todo o seu capital de volta. Não, quem tem que fazer esse papel é o banco. Né? Então você tem 2 caminhos para você botar liquidez no seu negócio. Né? Ou você financia para o cara em longo prazo, para a parcela cair. Para você fazer isso, você tem que ter muito caixa para você fazer o papel do banco. Ou você disponibiliza para o mercado o apoio, né? A produção do banco, né? Que ele financia para o cliente, você recebe do banco e o cliente paga para o banco lá no prazo que ele achar adequado, lá em 30 anos. Né? 20, 30 anos, né? Nesse caso aqui eu vou direto aqui nos resultados, essa tabela aqui, ó, ela busca o valor da parcela que a gente calculou lá, tá? Aqui, ó, 7.257, divide ao longo do período aqui, ó, né? Vendeu, ela calcula e lança, tá? Não é o nosso caso aqui, a gente não está operando com financiamento direto, a gente está operando com financiamento bancário, né? Esse financiamento ele está aqui, 12 vendas antecipadas de um total de 27, vendas ao longo do decorrer da obra com prazo de 18 meses, 5 vendas no pós-obra, compondo um total de 27. Terreno aqui, ó, precificou aqui em 250, para a gente fazer análise com a compra ou não do terreno, e aqui um resultado extraordinário aqui, ó, de 63,56% ao ano. Ok? Muito bom, uma taxa interna de retorno aqui de 4,96, ó. Isso aqui, se você comparar com a rentabilidade da Selic, ó, né, ela te dá aqui, ó, quase 4 vezes a mais do que a Selic. Tá? Isso aqui é um dado importante para você apresentar para sócio, para você apresentar para cliente investidor da sua empresa, né, para o seu grupo, né, de investidores. Né? Nesse caso aqui, ó, esse empreendimento, para um custo de 4.412.000 só com obra, você tem a necessidade de capital próprio aqui de apenas 1.342.000. Né? Isso aqui, se você ratear por cotistas, né, seu cunhado, seu primo, né, cada um investe aí 313.000 e todos eles compartilham no resultado aí de 63,56% sobre capital próprio. Né?
Empreendimento aqui, lembrando que não é todo empreendimento que retorna, tá? Você precisa esse nível aqui, tá? A gente simulou aqui 5 projetos hipotéticos sobre o mesmo terreno, com o apoio do arquiteto, né, e do empresário. Nós fizemos aqui várias reuniões a 6 mãos, tá? Para a gente tratar desse assunto aqui. A gente simulou várias possibilidades de ocupação desse terreno, considerando o que o mercado lá opera, né, na faixa de preço que o mercado opera e diretriz municipal, claro, né? Nesse caso aqui a gente já tinha uma maquete bacana, né, não precisou fazer o estudo só com base em massa, né, de diretriz municipal, mas a gente faz o estudo aqui com base em estudo de massa, em diretriz municipal, em pré-concepção que o cliente já traz, né, em ocupação aqui estimada. Eu mesmo faço esse desenho aqui sobre um terreno determinado aí que o cliente traz, né? Perfeito, pessoal. Então, 63,56% de retorno sobre capital próprio no RET, Regime Especial de Tributação, e 49,54%, vou até marcar aqui, ó, no lucro presumido. Ok? Deixar aqui em destaque. Esse aqui é o empreendimento que o empresário escolheu conduzir, a quinta hipótese, né, dos nossos estudos de projeto hipotético, com recurso de banco. Ok?